Noite Santa. A noite que o mundo quase não percebeu. Uma reflexão Vivirlife. A história se lembra dos imperadores. A história se lembra dos exércitos. A história se lembra dos conquistadores. A história registra os nomes dos governantes, as vitórias dos generais, a ascensão e a queda dos reinos. No entanto, uma das noites mais importantes da história da humanidade começou longe de palácios e tronos. Sem celebração real, sem desfile militar, sem anúncio de César. Uma jovem carregava uma promessa. Um homem carregava uma responsabilidade. E o mundo continuou como se nada tivesse mudado. Os profetas haviam falado durante séculos. Isaías falou de uma criança. Miqueias falou de Belém. Geração após geração esperou, orou, perguntou-se. Muitos esperavam um rei, um guerreiro, um libertador, um governante que derrotaria os opressores e restauraria uma nação. Poucos esperavam uma criança. As Escrituras nos dizem que Maria e José viajaram para Belém. Uma história conhecida. Tão conhecida que muitos de nós deixamos de enxergar as pessoas por trás dela. Maria não era um vitral. Não era uma pintura pendurada em uma catedral. Era uma jovem vivendo em um mundo difícil. Um mundo sem medicina moderna. Sem conforto. Sem certezas. Mesmo assim precisava levantar-se todas as manhãs. Mesmo assim precisava confiar. Mesmo assim precisava seguir em frente. José não era uma estátua. Era um marido. Um provedor. Um protetor. Um homem carregando responsabilidades maiores do que ele mesmo. A Bíblia nos oferece o essencial. Tradições e escritos adicionais, incluindo os documentos de Urântia, nos convidam a considerar alguns dos detalhes humanos que podem ter cercado aqueles acontecimentos. Não como doutrina, não como prova, mas como reflexão. Eles nos lembram que Maria e José não estavam separados da experiência humana. Viviam dentro dela. Enfrentavam incertezas, cansaço, preocupações práticas, perguntas sobre o amanhã. E talvez essa seja uma das razões pelas quais sua história continua ressoando. Porque a fé não removeu a incerteza de suas vidas. A fé os ajudou a caminhar através da incerteza. A terra ao redor deles estava inquieta. Roma governava. Os impostos pesavam sobre as famílias. Os soldados representavam um império estrangeiro. Muitos ansiavam por liberdade. Muitos esperavam que Deus respondesse através do poder, através da política, através da força, através de uma revolução. No entanto, o céu escolheu outro caminho. Não um trono, uma manjedoura. Não um exército, uma família. Não reconhecimento, humildade. E talvez seja por isso que tantos perderam aquele momento. E talvez nós também. Buscamos grandeza nos ricos, nos famosos, nos influentes, naqueles que dominam as manchetes. No entanto, Deus frequentemente começa com aquilo que o mundo ignora. Uma criança, uma família, um silencioso ato de fé, uma promessa carregada em meio à incerteza. O primeiro anúncio não foi entregue aos imperadores, nem aos senadores, nem aos líderes militares. Foi entregue aos pastores. Pessoas de pouca importância social. Pessoas distantes do poder. Pessoas que a maioria dos governantes jamais notaria. Esse detalhe, por si só, merece reflexão. Porque ao longo da história, o mundo sempre ignorou certas pessoas. Os pobres, os idosos, os solitários, os esquecidos, as pessoas com deficiência, como alguém que vive em uma cadeira de rodas. Essa lição fala profundamente ao meu coração. Não porque minha vida seja mais importante do que a de qualquer outra pessoa, e não porque o sofrimento torne alguém especial, mas porque entendo o que significa mover-se em um mundo que frequentemente celebra velocidade. Um mundo que admira desempenho, conquistas, aparência, poder. A Noite Santa nos lembra que ser ignorado pelas pessoas não significa ser ignorado por Deus. Os pastores foram vistos. Maria foi vista. José foi visto. A criança foi vista. O palácio não era o centro da história. O estábulo era. E talvez essa verdade permaneça. Talvez Deus ainda opere em lugares que o mundo considera insignificantes. Talvez Ele ainda opere através de pessoas que o mundo mal percebe.
Os governantes continuaram governando. Os comerciantes continuaram negociando. Os soldados continuaram marchando. A manhã seguinte parecia muito com o dia anterior. No entanto, tudo havia mudado. A história jamais seria a mesma. A humanidade jamais seria a mesma. E a maioria das pessoas sequer percebeu o momento em que aconteceu. Talvez essa seja a maior lição da Noite Santa. As maiores obras de Deus geralmente chegam em silêncio, sem exigir atenção, sem impor crenças, sem impressionar o mundo com espetáculos, apenas convidando ao reconhecimento. E talvez Deus ainda fale dessa maneira, através de uma criança, através de uma família, através de um ato de bondade, através de um momento de perdão, através de uma pessoa que o mundo mal percebe. Porque na noite que mudou a história, Deus não escolheu o palácio. Ele escolheu o lugar que ninguém esperava. E talvez ainda escolha. A pergunta permanece. Se o céu falasse suavemente hoje, nós perceberíamos. Antes de terminar, convidamos você a assistir à apresentação original, disponível na playlist The Living Christ Series, uma produção de 12 capítulos de John T. Coyle, lançada originalmente em 1951, preservada para apreciação histórica e apresentada com respeito através do Viverleaf Silent Archive. Aproveite a jornada. Viverleaf, toda glória seja para Deus. One day at a time, one adjustment at a time, one breath at a time, under grace. All glory to God. Thank you for being here. There's nothing left. Nothing at all.